Dólar de volta à casa dos R$ 6 é uma péssima notícia. É um sinal de aversão ao risco e uma das primeiras consequências do arrobo tarifário de Donald Trump. Para um país como o Brasil, um país emergente, exportador de commodities em um ambiente de aversão ao risco, é um péssimo sinal. Eu não vou nem entrar na história de como as exportações brasileiras para os Estados Unidos podem ser afetadas, ou então como o Brasil pode ser inundado por uma avalanche de produtos baratos da China, da Europa, do Sudeste Asiático. Tudo isso terá efeito negativo por aqui. Mas vou me concentrar hoje nos canais indiretos de contaminação. Se o crescimento global cai, isso nos afeta. Se o PIB da China cai, nosso principal parceiro comercial, isso também nos afeta. Se o preço das commodities que o Brasil exporta, minério de ferro, petróleo, soja, milho, cai, isso também nos afeta. Se o dólar sobe, isso gera inflação. São vários canais de contaminação e são vários fatores de risco. E o cenário, um dos possíveis cenários é que a inflação se mantenha alta e, por isso, os juros tenham que se manter altos por mais tempo e que também isso gere uma menor atividade econômica. Hoje é dia 9 de abril, dia em que entram em vigor as tarifas mais altas sobre a União Europeia, de 20%, as tarifas dos Estados Unidos, sobre o Sudeste Asiático, podem chegar a quase 50%, e também sobre a China, anunciada e prometida e colocada em vigor, começando o dia hoje por Donald Trump, de 104%. Vem comigo para cá, lógico que isso, deixa eu mostrar antes, né? A manchete do UOL, é a principal notícia do dia no Brasil e no mundo. O tarifaço de Trump é ampliado a partir de hoje, com China em destaque. Temos toda a matéria aí para quem quiser ver com mais detalhes. Mas eu quero contar um pouco de como foi o dia ontem, porque teve um momento de otimismo, de relativo otimismo, em que o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, disse que Trump estava disposto a negociar, falou com o presidente da Coreia do Sul, ia colocar o Japão como um dos países prioritários, e o Trump até encarregou seus 2 assessores mais técnicos dessas negociações. Guarde esses 2 nomes aí, porque você vai ouvir muito falar neles. O secretário de Tesouro, Scott Bessent, e também o responsável pelo Departamento de Comércio americano, que é o Jamieson Greer. Mas essa felicidade que fez o Dow Jones escalar, catapultar 4% durante o dia durou pouco, porque logo na hora do almoço, ao meio-dia, Donald Trump prometeu o que havia anunciado, a sobretaxa de 104% sobre os produtos importados da China. Ele até que tentou fazer alguns acenos a Xi Jinping, disse pela manhã que esperava um telefonema da China, e à noite, num jantar de gala com o Partido Republicano, daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens aqui, ele falou, elogiou, disse que admirava muito o Xi Jinping, mas isso não adiantou, a China nem piscou. Pelo contrário, primeiro, tomou uma atitude simbólica de recorrer à OMC. A gente sabe que a OMC está paralisada porque o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, que é o que realmente importa, não funciona mais, mas a China deu esse tapa com luva de pelica até de uma forma muito irônica, porque os Estados Unidos que fundaram e eram os principais defensores do multilateralismo e do livre comércio deram tiros de morte no multilateralismo e na Organização Mundial de Comércio. Então, a China tomou essa atitude, tomou outras atitudes também de se aproximar dos seus vizinhos asiáticos, com a possibilidade de aprofundar a integração da cadeia produtiva e desvalorizou a moeda chinesa, o yuan, o que torna as exportações chinesas mais baratas. É uma tentativa de responder a essa sobretaxa de Donald Trump. Então, isso foi a reação da China. E lembrando que a China representa, 14% de tudo o que os Estados Unidos importam. E sabe por que isso afeta o mundo todo? Porque juntos, Estados Unidos e China representam cerca de 40% do PIB mundial. Tem muita gente que fala, nossa, mas quem vai ganhar nessa briga de gigantes? A gente vai tentar explorar esse assunto um pouco hoje. Estados Unidos ou China? Donald Trump ou Xi Jinping? Para vocês terem uma ideia, começaram a sair algumas previsões de como essa sobretaxa de 104% pode afetar a China. A Capital Economics estima que se essa tarifa for mantida por algum tempo, as exportações da China para os Estados Unidos poderiam cair pela metade nos próximos anos. Isso significa tirar de 1 a 1,5% do PIB da China. Já o Goldman Sachs estima que o crescimento da China caia pela metade, ou seja, uma previsão pior. Pequim estabeleceu uma meta de crescimento para esse ano de 5%. Portanto, se a previsão do Goldman Sachs se consumar, isso poderia cair pela metade. E é claro que afeta o Brasil. A China, como eu disse no começo, é nosso principal parceiro comercial. Aí o preço de commodities cai, o comércio mundial, o comércio exterior cai. E isso é péssima notícia também
de um outro lado para o nosso agro. Vamos dar uma olhada aqui em como fecharam as bolsas na Ásia. Sim, elas já estão fechadas e de volta ao terreno negativo em Tóquio, apesar da sinalização de disposição de negociação dos Estados Unidos, mas a gente sabe que essa negociação não está num horizonte próximo, assim, é uma negociação que pode levar muito tempo, até porque o Donald Trump não está de olho só em tarifas e na parte tarifária, mas também em todas as sanções não tarifárias. Hong Kong subiu um pouquinho, 0,68, e a China, a bolsa está sendo suportada aqui pelo Estado, pelo governo, que está entrando forte, tanto empresas estatais recomprando ações como fundo soberano. Vamos para a nossa próxima tela, porque a gente tem as negociações que estão em andamento na Europa. Paris cai bastante, 3%, Londres 2%, Frankfurt quase 3% e Madrid 2,69%, todos no terreno negativo. De volta, né? Então fica essa oscilação, volatilidade, acho que é a palavra-chave para entender ou não entender o mercado agora, porque a verdade é que ninguém está entendendo nada, nem a gente, nem os investidores, nem os líderes mundiais. Vamos para a próxima, por favor, para saber como fechou ontem, como fecharam as bolsas. Primeiro, Brasil, né? O dólar subiu, olha, de volta à casa de R$ 5,00, 5,99, né, gente? É virtualmente 6. A gente tem que ficar de olho no dólar, porque ele é um canal direto de contaminação, isso é inflação na veia. O Ibovespa caiu 1,32%. Olha, antes da tarifa do Donald Trump, vocês terem uma noção, isso aqui, o índice Ibovespa estava mais ou menos na casa de 131, 132 mil. Já caiu 8 mil pontos em menos de uma semana. E aqui os juros é a taxa Selic. Temos mais uma tela, eu acho que é do desempenho do dólar, do comportamento. Esses são os juros de como fecharam as bolsas nos Estados Unidos ontem, também todas no vermelho, e os índices futuros abriram no vermelho, já adiantando para vocês o que significa, sinaliza para mais uma sessão nervosa em Wall Street. Eu quero passar para mais uma tela, antes de chamar a Mariana Barbosa, que é a nossa colunista do UOL, vai nos dar o prazer de sua presença hoje. É uma tela que eu pedi para mostrar para vocês como foi a escalada do dólar frente ao real. Olha, desde isso no ano passado, 2024, 1º de outubro, a gente tinha um dólar, a gente nem lembra desse patamar, né, de 5,44. Depois ele escalou com aquele anúncio do ajuste fiscal, a frustração que isso gerou no mercado no final do ano, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo governo Lula, o dólar bateu no pico de 6,29 em dezembro. Depois ele foi descendo um pouquinho em janeiro, fevereiro, foi se comportando, chegou a 5,60, 5,62, e agora com essa guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos, a guerra comercial voltou ao pico em que fechou ontem de quase R$ 6. Vamos esperar para saber como ficam os negócios hoje.